Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho novamente com a Cristiane Chimvelski. Seja bem-vinda, Cristiane. Olá, Charles. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em retornar aqui conosco para comentar mais um artigo de sua autoria, né? A Cristiane, ela é membro da Sociedade Teosófica, é uma conferencista bem conhecida e tem vários, no canal Suprem, tem várias apresentações dela sobre temas diversos relacionados às tradições orientais, à espiritualidade, filosofia, religião. Então ela tem aí uma trajetória e também como escritora, ela é psicóloga e também advogada. E hoje nós iremos conversar um texto de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 101, que se chama O que Tememos na Morte. Cristiane, esse tema, né, acredito que seja um tema que atice a curiosidade de muita gente, né? Todos nós temos um frio na barriga com esse assunto, né? E também curiosidade. O que há após a morte? Se é que existe alguma coisa, não existe? Cada um acredita numa coisa, né? As tradições descrevem isso de maneira diferente. E em muitos de nós, em muitos momentos, isso nos causa temor. Talvez por apego, né? Nós não queremos deixar a nossa vida, não queremos perder nossos entes queridos, nossos amigos próximos. E afinal, então, Cristiane, você começa o artigo falando, né, do temor natural do ser humano quanto ao desconhecido. Seria essa a raiz desse temor relacionado à morte? Olha, Charles, eu gosto muito desse texto, sabe? Não porque eu escrevi, aliás, eu penso que os escritores não escrevem os textos. Eu acredito que os textos se escrevem por meio dos escritores. E comigo acontece assim, mas eu não, com certeza, no meu caso, não é nenhuma canalização, né, espiritual de um outro ser, mas é mais um processo intuitivo daquelas ideias que querem se expressar. E eu tive um prazer e um grande aprendizado com esse texto, né? Depois que eu escrevo textos desse tipo, né? Eu fico, às vezes, surpresa com aquilo que vem, e é sempre interessante. E esse tema da morte, né, ele é instigante, como você falou, e esse texto, então, ele trata sobre o que causa, né, uma investigação sobre o que causa esse medo, assim, que medo é esse, né? Se é um medo do desconhecido que a gente tem, porque eu penso o seguinte, para a gente ter medo de alguma coisa, a gente tem que ter primeiro um contato com, pelo menos, a ideia daquela coisa. Senão, nós não temos como ter medo. Por exemplo, antes da pandemia, ninguém tinha medo de pandemia, porque era uma ideia, uma coisa que não aparecia na nossa mente. Então, até então, nunca ninguém pensou, pandemia, que pavor, né? Até, por exemplo, um medo de ser mordido por uma borboleta. Não existe esse medo. Por quê? Porque borboleta não morde. Então, como borboleta não morde, esse medo, essa ameaça não aparece na nossa mente. Então, se um objeto for totalmente desconhecido, ele é incapaz de nos produzir medo. Então, para existir um medo, tem que aparecer algo na nossa mente que represente uma ameaça. Então, como nós não conhecemos, e nesse texto eu não coloquei ideias de pesquisas ocultistas sobre o que acontece após a morte, segundo a teosofia, o espiritismo, não coloquei, eu coloquei apenas uma investigação a partir, né, da nossa capacidade de raciocínio e de observação. Então, coloquei essa questão, o que nos faz temer a morte, e se a morte ela for realmente desconhecida, então ela não pode nos causar medo. Então, existe algo conhecido na nossa mente que assusta. Então, esse algo
como nós não estamos vendo a morte, não temos contato direto com o que acontece depois, nós temos, na verdade, um medo de uma ideia que nós criamos sobre a morte, você não acha? A morte é um bicho-papão para muitos de nós, né? Para a maioria de nós que tá sempre à espreita ali, né? Então, a maioria de nós não pensa muito a respeito dela, e quando ela ocorre, ela nos apavora, né? Porque geralmente é quando nós perdemos alguém, uma pessoa próxima, enfim, que é aí que a gente acaba refletindo mais sobre esse assunto. No Oriente, Cristiane, a gente sabe, né, que muitas tradições têm uma relação diferente com essa questão da morte, né? No sentido mais de pensar a respeito disso, né? O budismo se pensa muito a respeito disso, né? Quase boa parte da tradição seria uma preparação para a morte. Na antiguidade, você tinha, né, o conceito lá do memento mori, né? Então, refletir sobre a sua morte. Você acha que esses hábitos nos auxiliariam a talvez diminuir esse temor? Ou você acha que não, que a solução é outra? Eu concordo com você. Eu acho que essa perspectiva, que eu posso, né, nomear de perspectiva mental do Oriente, que muda a reação deles em relação a nós, porque eles têm um outro conceito, um outro panorama. Então, assim, nós temos uma visão materialista de que o mundo é só essa realidade visível, material, então as coisas começam e terminam ali. E como na filosofia oriental, então, tem essa base, né, de que existe um mundo que não é esse material, então não existe uma perda da continuidade, né, ao se extinguir a experiência nesse mundo aqui. Portanto, não existe ali um fim. E eu creio que a gente pode fazer uma reflexão também, utilizando o pensamento oriental como base, se não existe um fim, não existe o começo da vida no plano físico. Porque a gente pensa assim, no Ocidente, olha, morreu, acabou, mas nós nem pensamos então que existia antes da vida. Porque pensa bem, para a pessoa que acha que a vida começa e termina no plano físico, não há nem nada o que se temer, porque antes de nascer não existia nada, então quando morrer não vai mais existir, então como não vai existir nada, não há nenhum motivo para ter medo, concorda? Mas se existe algo depois da morte, então se existe um outro plano, já existia antes da vida. Por uma questão de lógica. Se tem uma realidade fora dessa, ela não passa a existir só depois que morremos. Por quê? Porque as pessoas que nasceram antes e morreram antes de nós, elas já estão naquele mundo, vamos dizer, manifestado, invisível, né? Então, já existe. Agora, como a gente constrói os conceitos? A morte é um terror. Mas se aquele mundo, o mundo do além existe, ele existe antes da vida. E quando a gente pensa, por exemplo, nos bebês, qual é o lugar de onde vêm os bebês? É o mesmo lugar para onde nós vamos depois que nós morrermos, né? Se ele existe. E quando a gente pensa de onde vêm os bebês, a gente pensa num mundo cheio de cegonhas, cheios de anjinhos, cheios de ursinhos de pelúcia, né? Então é um mundo fofo, é um mundo encantador. Então, se é um mundo fofo e encantador, e é o mesmo mundo para onde nós vamos, por que a morte é um mundo cheio de caveiras e monstros, né? Então, é uma construção bastante sem lógica, você não concorda? Mas pensando agora, Cristiane, talvez tenha também relação com o nosso background cultural, né? Porque a gente tem, todos nós, né, ocidentais ali, esse plano de fundo da nossa psique do sistema religioso judaico-cristão, onde apresenta a possibilidade do pós-vida para boa parte das pessoas, né? Enfim, aí tem a questão ali de quem vai para o céu, quem vai para o inferno, mas você tem isso, né? Você tem uma imagem construída ao longo de quase 2000 anos aí de tradição religiosa, onde tem uma perspectiva não muito animadora para boa parte da humanidade ali, de sofrimento, de castigo, né? Será que
isso não teria um pouco de relação com esse temor que a gente tem na morte? Afinal, a gente fica ali, será para... Se existem, né, aquelas duas opções, como afirma ali algumas tradições religiosas, para onde será que eu vou, né? Como que será que eu estou aí na balança? É para isso que existem os recursos da filosofia, né? Os recursos do pensamento crítico, é para a gente poder questionar e muitas vezes desconstruir partes, né, dessas ideias, desses argumentos. Não estou dizendo totalmente, né? Não estou dizendo que são ideias inúteis, né? Que não têm valor, né? São bases da nossa cultura, mas será que elas são? Será que nós temos que tomar ao pé da letra? Será que nós não podemos rever e reacomodar essas ideias? Então, esse pensamento que se apresenta, né, nesse texto, né, uma proposta assim, de fazer uma reflexão um pouco diferente, com uma base mais lógica. Ora, se nós vamos para um mundo do qual nós viemos e nós não temos medo do lugar de onde vêm os bebês, então nós naturalmente não temos motivos para temer o lugar, esse mesmo lugar, né, de onde viemos, a não ser que, aí como você falou, a não ser que nesse processo de volta exista, então, um momento assim de assimilação ou de consequência de algo que nós produzimos nesse tempo que nós passamos aqui, né? Aí já entra numa parte bastante interessante também dessa mesma reflexão. Será que nós não temos medo, então, motivos para temer o produto que nós produzimos nessa vida? Aí já a questão que se apresenta se nós temos motivos para temer a nós mesmos, né? Porque somos nós que produzimos, nós temos medo das consequências de nós mesmos, e não de um lugar ou de um estado em si mesmo que acontece após a morte, né? Um lugar natural. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Cristiane Chinvelski sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 101, O que Tememos na Morte. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Cristiane Chinvelski sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 101, O que Tememos na Morte. Cristiane, alguns autores fazem analogias, né, da nossa vida, do processo de maturidade, do florescimento espiritual, né, com o reino vegetal, né? É comum em várias tradições também a simbologia da flor do lótus, então tem várias camadas aí nesse simbolismo aí que a gente pode trazer. E você no artigo traz também essa ideia, né, da nossa vida, as fases da nossa vida, comparadas ao desenvolvimento de uma árvore, né, desde a questão da semente, do broto e assim por diante. Explica um pouco para nós como que é essa ideia que você traz no artigo. Então, essa ideia que, como eu falei, que se apresentou nesse texto, né, de comparar o desenvolvimento humano com o desenvolvimento de uma árvore, eu acho muito interessante. E aí, quando a gente faz uma analogia, é bom porque a gente tem uma visão mais desprendida, mais desapegada, né, de um objeto que não seja nós mesmos. Então, nós tendemos a ser um pouco menos parciais, digamos assim. Então, se você pensar, por exemplo, o desenvolvimento de uma árvore, quando a árvore nasce, na verdade, ela é produto de uma árvore anterior, né? Então, ela está ali como um estado de semente, tem uma semente que é um potencial.
Aí quando você vê, por exemplo, um bebê que nasce, ele é um potencial e ele vai dar ele vai estar trazendo um trabalho para os outros, né, principalmente para a família, o trabalho da nutrição, né, e do aquele cuidado para que ele se desenvolva. Assim, é uma semente de uma planta que você coloca na terra, você precisa regar, você precisa ter condições de sol, temperatura, umidade, né, para que aquela semente, então, brote, né, ela arrebente e cresça, brote, atravesse a camada da terra e suba, né? Então você pode observar isso muito no ser humano. Né? O bebezinho, ele é uma potência que dá um trabalho de ser nutrido e cuidado, depois ele passa a ser um jovem, né? E como assim como uma planta, né? Uma árvore que rompe a camada do solo, o adolescente também, ele rompe, né? O adolescente, ele é um transgressor, existe essa fase do desenvolvimento, ele precisa romper com aquela família da qual ele nasce, né? Na qual ele surge, depois ele vai estabelecer um outro tipo de relação. Mas ele tem aquele rompimento e depois ele cresce, ele se lança para ser alguém na vida, né? E a gente observa, geralmente, os jovens têm uma atitude arrogante, né? Uma postura arrogante, que é uma arrogância natural, assim, daquele ímpeto da juventude, que depois, já no velho, você já não vai ver, porque o velho já tem mais uma humildade, que ele já tomou muita bordoada na vida, né? E o jovem não, ele está cheio de ímpeto, ele se acha, ele traz aquela energia daquela semente que brota. Depois ele vai se acomodando, ele vai vendo que ele não sabe tanto, ele não tem tanto poder quanto ele pensava. Mas é uma fase natural do desenvolvimento. E ele precisa ter, até certo ponto, aquele ímpeto, aquela arrogância, que ele precisa se projetar para ser alguém ali naquele mundo, assim como a árvore que começa a subir. E lá pelas tantas, então, a árvore, você vê, ela começa a amadurecer, aí ela já não cresce mais tanto, né? Ela meio que dá uma sossegada, assim como na fase adulta, né? Natural, a pessoa dá uma aquietada e ela começa a produzir flores, até a beleza da manifestação, as manifestações dos seres humanos e da produção, que é os frutos. E você compara, até eu lembro essa ideia, eu tirei de um livro daquele mestre Paramahamsa Yogananda, ele fala uma coisa muito bonita, que diz assim: as pessoas, assim como as árvores estéreis, que não produzem nada, se mantêm empinadas, né, no mundo, diante da vida e dos outros, e as árvores que produzem muitos frutos, elas se curvam em função do peso da sua produção daquele serviço. Então, assim, o serviço, aquilo que nós produzimos para o mundo, nos traz um peso que baixa aquela atitude de ímpeto, né? E nos torna, então, mais curvados e humildes, porque, assim, nós somos servidores e nós ofertamos ao mundo os nossos produtos, as nossas ações. Então, acho, assim, muito sábia essa possibilidade de analogia com uma árvore. E agora vocês pensar assim na questão da vida e da morte, saindo um pouco daquela ideia geral do desenvolvimento, focando mais no início e no fim. Né? Se você pensar a morte da árvore, eu não entendo muito de biologia, aliás, quase nada, mas eu ouvi dizer, né, que no final dos seus ciclos, as árvores produzem muito, porque elas querem oferecer, né, deixar as suas sementes, e aí depois elas vão definhando. Então, tem esse processo de definhar, que a árvore, então, vai se procurando produzir sementes, né? E aí ela vai entrar num estado de latência, vai morrer, vai deixar as sementes. E aí, se você pensar assim, fazer uma analogia entre um bebê e um velho. Quando o bebê nasce, olha só, ele não tem dente, ele é careca, ele precisa ser alimentado e ele usa fraldas. Muitas vezes o adulto velho ele anda nessa direção, né? Se a gente se cuida, a gente consegue minimizar
né, essa situação. Estou dizendo assim que todo mundo vai usar a fralda, mas assim existe, né, essa possibilidade da pessoa chegar num estado de envelhecimento e de adoecimento, que ela vai precisar receber cuidados e ela vai estar assim na condição quase de um bebê, né? Que tem uma fragilidade, já muitas vezes perdeu os cabelos, às vezes perdeu os dentes, uma parte dos dentes. Então você pode ver que a gente volta até fisiologicamente para o lugar do qual a gente veio, da situação que a gente vê, que é a situação de estar frágil. Mas qual é a diferença entre o velho e o bebê? O bebê, ele tem uma espécie de vazio dentro de si, ele está dentro daquela semente, então ele não tem ali seiva e ele não tem sementes para dar para os outros. Essa é a única diferença, né, entre o bebê e o velho. Então, mais uma vez, olha só, nós vamos fazer a analogia, vamos tirar, passar o denominador comum e tirar o que é igual. A condição da fragilidade fisiológica no bebê, na criança pequena, ela pode ser similar à pessoa, né, que já está prestes a morrer, está dependente de cuidados. Mas o que um tem e o que o outro não tem? O que o bebê não tem é a seiva produzida naquele processo de desenvolvimento e não tem as sementes para a próxima vida. Então, só existe o que sobra dentro de uma encarnação de uma árvore, na vida de uma árvore ou vida de uma pessoa, uma seiva e uma produção. Então, se você seguir essa lógica, rigorosamente, você vê que só sobra depois de uma vida, é como já eu havia falado, sobra um produto. Então, nós mesmos que criamos aquele produto durante a nossa vida. Então, se nós temos algo do que temer, novamente, é nós mesmos, as nossas nações, o que nós fizemos. Então, isso é uma questão interessante. Por que nós temos medo daquilo que nós fizemos durante a nossa vida? Então, nós temos medo de nós mesmos. E se a morte é uma coisa desconhecida, esse produto, então nós somos desconhecidos para nós mesmos. Então, o que assusta na morte é o ser humano se assusta consigo mesmo, com suas próprias potencialidades desenvolvidas ali, com a sua produção. E aí é interessante, né, para tratar dessa questão do medo da morte, essa conscientização. O que nós estamos produzindo na nossa vida? O que nós produzimos? Qual é a nossa seiva que nós geramos diariamente, as nossas sementes que nós estamos gerando, que podem nos assustar no dia que nós estamos indo embora daqui. Eu queria ver o que você tem a dizer, ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Pois é. Eu também não sou especialista em biologia, mas eu gosto bastante do tema, sou bem curioso. E uma coisa que eu lembrei, enquanto você estava falando, né, sobre o fim da vida da árvore, é que ela também, quando ela cai, ela acaba abrindo espaço ali, né? Se estiver numa floresta, por exemplo, ela acaba abrindo espaço para a entrada da luz do sol e o próprio material orgânico dela, né, vai auxiliar ali, vai dar, na verdade, os insumos para a renovação da vida naquele local, né? Achou bonito, né? Esse tipo de pensamento, né? De perceber como a natureza tem essa sabedoria do início e do fim, né? Ou seja, o fim de uma vida, ela dá início à manifestação de novas vidas que vão chegando. Da mesma maneira, a gente tem isso no nosso próprio universo. Então, quando que o nosso Sol vai morrer, né? Vai morrer quando entrar em supernova e quando ele finalmente ali implodir, ele vai gerar os elementos que criam novas estrelas, que criam novos planetas, né? Então, geralmente, o nosso Sol foi formado, né, do elemento de supernova de outros sóis que morreram antes. Então, a natureza tem essa questão da renovação, né? E eu acho interessante também essa analogia com o reino vegetal, que o reino vegetal tem as suas fases, como você descreveu, e também ele tem o seu tempo. Embora, claro, esse tempo ele pode ser alterado em uma certa medida. Por exemplo, uma semente, se você não der as condições para ela
se manifestar, virar um broto ali, né, e crescer, ela vai ficar ali esperando as condições necessárias. Porém, mesmo que você dê as condições, então você pode acelerar esse processo até um certo ponto, dando, né, a terra adequada, o adubo, luz do sol, água e tudo mais. Então você pode acelerar o processo, mas até um certo limite, porque mesmo que você acelere esse processo, você tem que esperar que ela se manifeste no seu tempo. Você não pode ir numa muda e puxar ela para que ela cresça mais rápido, você vai matar a muda, né, você vai assassinar. E da mesma maneira, nós temos o nosso tempo, o nosso processo. Claro que, em certa medida, a gente pode potencializar esse desenvolvimento, mas até um certo limite, né? Então, eu acho que é importante a gente conseguir perceber essas fases, que nem você falou dos adolescentes, né? Esse ímpeto da adolescência, mas isso é importante, acredito que seja importante socialmente, até para a própria renovação da sociedade, né? A sociedade ali tem os seus tabus, as suas questões mal resolvidas, e o adolescente vem para questionar tudo isso. Nem sempre de forma assertiva, né? Geralmente, algumas questões vai questionar de maneira assertiva e outras provavelmente não. Então, aí depois, com maturidade, vai perceber onde que acertou, onde que errou, vai fazer essa releitura, vai restabelecer essa relação com a família, né? Como você disse. E outra coisa, Cristiane, bem da nossa época, é essa questão, essa visão um pouco não, né? Muito workaholic, né? Da vida, assim, até essa pressão, né? Ser alguém na vida, como se nós já não fôssemos alguém na vida, né? Se nasceu, já é alguém, né? Mas a gente tem sempre essa ideia de um vir a ser muito relacionado à vida material, né? A adquirir bens e tudo mais, né? Relacionado à nossa cultura e capitalista ocidental, e no Oriente também, hoje capitalista também, né? E eu noto em muitas pessoas que muitas vezes as pessoas não sabem a hora de desacelerar, sabe? Porque assim como a árvore ali tem seus momentos, a gente também tem as fases, né? E claro, isso não quer dizer que a pessoa chegou numa maturidade e ela não vai fazer mais nada da vida, não vai produzir mais nada. Bem pelo contrário, ela vai potencializar, como você disse, né, a produção desses frutos. Porém, também você vai ter um momento ali que você tem a chance, né? Você vai ter provavelmente mais tempo livre, você pode maturar tudo aquilo que você viveu. Você pode ter um momento mais reflexivo da vida. Que se você não souber a hora de parar, né? A pessoa meio workaholic ali, né? Não quer se aposentar porque não sabe o que vai fazer quando parar de trabalhar. Mas eu acredito também que é um sinal de sabedoria você saber identificar essas fases, saber os momentos, né? O momento que você vai ter que cuidar mais de si mesmo, você vai ter que dedicar mais tempo para cuidar da sua saúde, do seu conforto, né? Porque você vai necessitar disso, o corpo já não vai ter mais a mesma disposição, né? Não sei o que você pensa a respeito disso. Eu acho essa observação muito interessante, porque ela mostra que na cultura ocidental a gente não tem uma consciência da realidade que é cíclica, né, em toda a natureza. Então, se você pensar essa ideia que a gente tem de estar sempre produzindo, né, sempre crescendo, ela é inviável. Você não vê uma árvore, uma planta que cresce até o infinito. Isso não existe. Vai chegar um momento que ela vai ter que morrer, né? Vai ter que dar um espaço para uma outra, né? Ou permanecer de um tamanho por um tempo mais longo, que as árvores mais longevas, mas não existe possibilidade de um crescimento perpétuo. Imagina árvores gigantes que crescem até a Lua, por exemplo. Isso é impossível, é inviável. Então, se a gente tem essa ideia distorcida na sociedade, né, de um crescimento infinito, uma produção contínua, a gente vê o que tem hoje, né, um grande processo de adoecimento das pessoas, né, porque elas não conseguem seguir esse fluxo da natureza, fica uma descompensação de se chegar até a morte, chega sem ter esse momento de maturação, dessa seiva, essa revisão, né, daquilo que foi produzido e de uma maturação, uma adequação de todo aquele material para que então a pessoa esteja preparada para esse momento, né, que é a morte, né? Então, por isso que a gente vive despreparados para a morte, né? E aí surge esse medo, né, na nossa cultura, e aí surge em função desse medo essas ideias, né, que
que são inviáveis, por mais que nós conseguimos hoje prolongar a vida, não tem muito milagre. Então, existe esse investimento, né, em viver mais tempo, né, ter mais, é bom viver com saúde até o fim, mas não é possível viver para sempre, né, como se investe assim uma solução, né, uma cura, entre aspas, para a morte. Não existe, né, mas é essa ideia que permeia a nossa cultura. A gente vê as notícias assim, foi encontrado uma solução para que as pessoas possam viver mais, mas viver mais até quando, né? Ter que condições? Então, existe esse reflexo mesmo na cultura ocidental. E a gente, então, acaba desvalorizando esse momento da maturidade. É que hoje em dia que você vê os estigmas que a gente vê na sociedade, o velho que é legal é aquele que parece novo, não é? Nossa, aquela pessoa ali tem 70 anos, mas nem parece que tem 70, sabe? Parece que tem, sei lá, 40. Então ela é bacana porque ela parece o bom que é ser novo, entende? Então, como se ser velho fosse ruim, né? Como fosse a velhice fosse uma doença que precisasse ser erradicada, mas a velhice, assim, no processo natural, ela tem a sua virtude, né? É aquele momento da vida que é importante na natureza. E aí a gente tem que valorizar, fazer essa reflexão para valorizar a virtude da velhice, né? Que é aquele momento da assimilação de tudo aquilo que foi produzido durante a vida, para que a própria pessoa, né, cumpra o seu ciclo de vida com harmonia, né, com dentro da natureza e para aquilo que funcione bem dentro, como você falou, da comunidade, da vida social, para abrir espaço, né, para participar desse processo de renovação constante, que é a vida dos diversos indivíduos, né, numa sociedade. A gente, culturalmente, né, de certa maneira, tenta tirar o direito das pessoas de poder envelhecer, né? E cria, como você disse, esse estigma, né? As pessoas têm que sempre parecer jovens, aí acabam se submetendo, comprometendo a sua saúde, né? Com cirurgias, né? Com várias questões aí que muitas vezes só vai tornar mais difícil ainda esse processo natural de maturidade. Eu costumo dizer que envelhecer é privilégio, né? Que a outra opção é morrer cedo. Então, se você envelheceu, é um privilégio. Você teve o privilégio de poder ficar bastante tempo nesse mundo e viver todos esses processos, todas essas etapas, né, como você muito bem nos descreveu hoje no programa. Cristiane, gratidão pela sua partilha, parabéns pelo artigo. Obrigada, Charles. Estou aqui à disposição. Nos vemos novamente. Sempre um prazer estar aqui. E teremos outros momentos aí para conversar sobre outros artigos de sua autoria e também outras obras aí interessantes para o autoconhecimento e o autodesenvolvimento de todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Cristiane Chivelski sobre um artigo de sua autoria publicado na Revista Sofia número 101. Revista Sofia, que é uma publicação da editora Teosófica, tem aí mais de 20 anos, mais de 100 exemplares. Tem a edição física impressa que você recebe na sua casa através da assinatura, ou pode adquirir as versões avulsas, né, no site, nas bancas do Brasil todo, e também a versão digital, onde você pode acessar todos os mais de 100 exemplares na tela do seu dispositivo móvel. Né? E também é possível assinar aí as duas modalidades com um desconto muito especial. E o tema do artigo da Cristiane, que conversamos hoje, foi o que tememos na morte. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos